Hoje é dia 24 de novembro de 2008, entrevista com Eunício Cavalcante. Precílio Cavalcante. Feita pela Janaína e pelo Júlio, Rio de Janeiro. Cavalcante. A gente começa fazendo a pergunta que a gente faz para todo mundo, que é quando você nasceu, onde você nasceu, como que era a sua família, quantos irmãos você tinha, você tem, qual que era a sua formação escolar, política, religiosa, sua e da sua família. Tudo isso que tu respondeu, você não vai fazendo uma não, né? Não, você vai respondendo e se alguma coisa... Você quer saber, primeiro, a minha família, né? Quando que você nasceu, onde, sua família? Nasci no ano de 1932, em 15 de dezembro. 15 de dezembro agora eu faço 76 anos. Nasci no estado da Paraíba, Nordeste, né? No interior? No interior do Nordeste. Meu pai era camponês sem terra. Na época não existia essa denominação, sem terra, como hoje existe. Mas ele não tinha terra, era despossuído mesmo de terra, trabalhava a terra dos outros. Arrendado de meia, era aquela situação do camponês mesmo do Nordeste, que em grande número, na parte do sertão da Paraíba, trabalha de meia. Metade da produção é para o dono da terra, metade fica com ele. Era uma situação muito ruim, terrível. E a minha família, eu aprendi a ler com a minha avó, as primeiras letras da minha avó e a minha mãe. Por que as duas? Porque a minha avó materna, a mãe da minha mãe, teve 25 filhos, dos quais ela criou 18. Tinha 4 mulheres e o resto dela homem. De todos os filhos dela que se criaram, só minha mãe aprendeu a ler. Aprendeu a ler principalmente para rezar, para ler os livros de reza, para ler o catecismo, para dar aula de catecismo ao pessoal do campo. Minha mãe era católica beata. Queria fazer de mim um católico também, um verdadeiro beato. Seguidora de Padrinho Cícero, o Padre Cícero. Como era o nome da cidade onde você nasceu? Eu não nasci em cidade, eu nasci na roça. Eu nasci no município, hoje é cidade, Belém de Caiçara. Na época era um povoado de Belém, era um distrito, a época era um distrito de Bananeiras. Eu nasci, nem na sede do distrito em Belém, eu nasci na roça, que chamavam lá uma légua, 6 quilômetros de Belém. Eu tenho uma espécie de biografia que eu fiz desta época que eu conto tudo. Agora, o meu avô tinha tido terra, mas quando eu nasci ele já não tinha mais terra nenhuma. Eu perdi todas as terras, o avô paterno. E eu acho que o mais importante ali era a situação de pobreza do campesinato. A pobreza era tão grande que não havia nem condição de brigar, de luta com os patrões. Era um sistema que poderia dizer de servidão total. O Brasil discutia-se muito há anos atrás, os marxistas principalmente, se no Brasil houve ou não houve feudalismo. Se feudalismo representa miséria e submissão aos donos de terra, teve feudalismo. Evidentemente, a coisa não é tão simples assim. Eu sou da teoria de que no Brasil nunca teve feudalismo. Teve miséria braba. E foi nesse ambiente que eu nasci, né?